Bem, pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do treinamento de fundamentos, análise fundamentalista no canal Trader Supremo. Essa aula a gente vai falar sobre taxa de retorno do mercado. Se você caiu de paraquedas nessa aula para entender o que é a taxa de retorno de mercado, acho interessante você visualizar as aulas anteriores, ver as aulas anteriores para entender todo o contexto e saber por que você está chegando nessa aula e entender a análise fundamentalista como um todo, tá bom? A playlist da aula, do treinamento inteiro, está na descrição do vídeo, com todas as aulas liberadas no canal até o momento. Se você gostar do vídeo, gostar do treinamento, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse treinamento com as outras pessoas para que elas entendam e consigam chegar a ter esse conhecimento de uma forma rápida, porque se pesquisar pelo YouTube fica um pouco mais complicado de achar o conteúdo, tá bom? E vamos à aula aqui. A aula é sobre taxa de retorno do mercado. Eu coloquei a taxa de retorno do mercado aqui, o Ibovespa, por quê? Porque todas como se fala assim, todas as fórmulas que a gente for utilizando daqui para frente, a gente viu sobre regressão linear na aula anterior, a gente viu sobre como você fazer a correlação entre os ativos, e isso a gente vai estar utilizando nas fórmulas futuras para verificar a taxa de retorno esperada sobre determinado ativo, para poder a gente fazer um risco de carteira, para poder a gente verificar realmente o resultado daquela companhia, para poder utilizar nos nossos modelos matemáticos. E para utilizar nos modelos matemáticos, a gente vai precisar de fazer algumas taxas, de realizar algumas taxas. Caso a gente não consiga achar essas taxas na internet, ou não tenha nenhum mecanismo para que a gente consiga achar a taxa de maneira rápida, a gente vai ter que calcular. Então, por exemplo, o Ibovespa é uma taxa de retorno de mercado para medir a variação do mercado de renda variável. Mas, por exemplo, você precisa medir a taxa de retorno de um ativo de renda fixa. Aí você pode botar também, pegar as informações do CDI ou da Selic no passado e no presente para poder buscar essa taxa de retorno. Aqui a gente colocou num período de 12 meses. Por quê? Porque a expectativa de retorno de um ativo que a gente for estar utilizando nas fórmulas futuras ou a expectativa de retorno de uma carteira, a gente vai fazer uma projeção de 12 meses. Se você for fazer uma projeção maior, de 24 meses, ou de 36 meses, ou de 5 anos, a taxa de retorno do ativo de mercado que você esteja utilizando, também você vai ter que fazer de 24 meses, de 48 meses, de 60 meses, enfim. A taxa anterior do ativo aqui que você vai estar utilizando é justamente a taxa de retorno que você quer esperar sobre aquele determinado período de tempo. Então, sobre um determinado período de tempo, se você colocou 12 meses, você vai buscar a taxa de retorno de mercado de 12 meses. Se você quer buscar uma taxa de mercado de 24, buscar de 24 meses, ok? Então aqui a gente está colocando como exemplo 12 meses e é o que a gente vai estar utilizando em algumas videoaulas daqui em diante. Então a fórmula do retorno vai ser o quê? O valor presente do papel, né? O valor presente do ativo que você está querendo buscar, menos o valor anterior do ano anterior, que a gente botou pena menos 1, que seria um ano anterior, dividido pelo valor anterior. E aí você multiplica por 100, você vai ter isso em percentual, beleza? Então aqui já está a descrição, valor atual do ativo, valor de P1 é o valor anterior do ativo, nesse caso aqui a gente colocou 12 meses, e aí eu fiz aqui uma simulação. Peguei o valor do fechamento de um dia, o fechamento daquele dia há 12 meses atrás, subtrair os valores e dividir pelo valor aqui de P1, que é o mesmo valor do fechamento de 12 meses atrás. Multipliquei por 100, se você fizer essa conta matemática aqui, você vai conseguir a taxa de retorno aqui que ficou em menos 16,17%. Então o retorno do Ibovespa dentro dos últimos 12 meses, na época que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, daria menos 16,17%. Então essa seria a taxa de retorno, quer dizer, a taxa de retorno que teve o ativo, que teve a taxa de retorno de mercado do Ibovespa nesse período anterior de 12 meses. E aí qual seria a expectativa desse ativo que você vai fazer? Aí você vai fazer os cálculos de expectativa de taxa de mercado, que a gente vai entrar no APM, no CAPM, que são modelos de taxa de retorno para determinados ativos. A partir do momento que a gente tem a taxa de retorno de determinado ativo, a gente consegue medir o risco da carteira que a gente está fazendo a alocação. E aí a gente vai montar a carteira de uma forma mais eficiente, onde a gente pode prever entre aspas, a gente pode ter uma expectativa de retorno mais elevada com um risco reduzido. Então, quando a gente acha a taxa de retorno, a gente consegue calcular o risco da carteira, que a gente vai ver nas aulas seguintes, e aí depois que a gente fizer
na prática o modelo tanto do CAPM, que é um modelo de precificação, não, é um modelo de taxa de retorno de um ativo, ou o modelo de arbitragem, que é outro modelo de taxa de retorno que a gente já começou a ver nas aulas anteriores, tanto é que eu dei a regressão linear e dei a correlação, e agora a gente vai entrar realmente na aula falando sobre como é que é o cálculo inteiro sobre aquele ativo, como é que a gente faz esses cálculos ali. Beleza? Então entendeu essa parte de taxa de retorno? Se sim, deixa um ok, entendi aqui nos comentários, para saber se você está entendendo a matéria e saber se eu estou tentando ser o máximo possível didático para você, porque é complicado, eu não conheço você, eu não sei seu grau de instrução e não sei como você está acompanhando os treinamentos. Então eu preciso saber se você entendeu ou não e quais são as suas dúvidas para que eu consiga melhorar cada vez mais a minha didática para trazer um conteúdo melhor para você e de mais fácil explicação. Às vezes eu sou retórico, reexplico 2, 3 vezes o mesmo assunto para que você ou a pessoa que esteja assistindo que não tenha uma capacidade rápida de aprendizado consiga realmente aprender. Peço paciência se você tem uma capacidade de aprendizado um pouquinho mais rápida nos próximos treinamentos, que eu vou tentar ser o mais objetivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que atender o público de uma maneira geral, tentar passar o conhecimento de uma forma dosada e explicada. Então, só concluindo, taxa de retorno de mercado, aqui no caso do Ibovespa, você vai calcular o valor, pegar o valor presente, subtrair do valor passado, de 12 meses atrás, no caso a gente está fazendo um cálculo sobre 12 meses, dividir pelo valor também de 12 meses atrás, você vai ter um valor, um valor aqui obtido aqui, que multiplicado por 100, você vai ter a taxa de retorno em percentual. Se você não multiplicar por 100, vai ter 0,16, 17, essas coisas, tá bom? Grande abraço. Obrigado pela audiência. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse vídeo tende a chegar, consiga chegar ao maior número de pessoas possíveis que queiram aprender sobre o mercado de renda variável, tá bom? Grande abraço, ótimas operações e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!